Olá, olá a todos, mais uma vez nessa nossa live aqui de sexta-feira. Hoje o nosso tema é refletir, reflexão com os pastorinhos, aprender com os pastorinhos. E é muito bom mais uma vez estar aqui com vocês. Raízes de Fátima, que é um projeto presencial em Fátima e online para o mundo todo. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana Oliveira e eu sou a fundadora do projeto Raízes de Fátima, que tem a missão de levar essa história tão transformadora, tão impactante e tão atual até vocês, para que essa mensagem de Fátima possa também tocar o coração de todos vocês. Presencialmente, nós temos aqui experiências em Fátima e em Lisboa sobre a passagem da pequenina Jacinta, da Santa Jacinta Marto em Lisboa, e peregrinações a pé que ficaram postergadas desse ano, vários grupos que nós tínhamos, para 2021. Vamos trazer aqui muita coisa especial para você, relativamente a peregrinações a pé de Lisboa até Fátima e de outros pontos do país também. Fique atento, assim que for possível, assim que nós soubermos todas as normas de segurança que têm que ser tomadas, nós vamos apresentar esse projeto para vocês também. E vamos lá, então. Hoje eu venho trazer um tema diferente, baseado num livro que eu ainda não falei para vocês e que é um livro muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a oração enquanto diálogo com Deus, mas na visão de nós aprendermos com os pastorinhos. Bom, eu vou começar essa live hoje lendo um pequeno trecho deste livro. Este foi um livro escrito pela irmã Lúcia, chamada Como Vejo a Mensagem. É um livro mais recente da irmã Lúcia, mas lindíssimo e que também eu recomendo para vocês. Bom, nós vamos ler a página 21. Eu vou ler aqui um trecho para dar início a essa nossa live, que tem como tema oração enquanto diálogo com Deus. E o que a irmã Lúcia nos disse, que eu achei por bem hoje falar para vocês. Nas palavras da irmã Lúcia, no meio das nossas ocupações, dos nossos trabalhos, dos nossos entretenimentos, dos nossos afazeres e recreações, o Senhor deve estar sempre presente no nosso espírito, no nosso coração e nas nossas intenções, em tudo que lhe demos gosto e glória. Isto é uma prova de amor. Devemos assim dar gosto ao Senhor para cativarmos o seu olhar de misericórdia sobre nós. Para tanto, é preciso que a nossa oração seja um diálogo de encontro com Ele, quer seja servindo-nos de orações vocais compostas por outros, quer seja deixando o nosso coração dizer-lhe tudo quanto sente, tudo quanto espera, com fé e confiança, certos de que o Senhor nos vê, nos observa, nos escuta e nos atende. São Paulo diz que nós somos casa de Deus. Se somos casa de Deus, somos morada onde Ele habita. Não deixemos que a nossa casa se encontre só, esquecido, abandonado, menos ainda que aí seja por nós ofendido. Essa era a citação que eu queria começar essa nossa live especial de hoje. Como vejo a mensagem, mais um livro que nós recomendamos aqui para vocês, escrito pela irmã Lúcia. Boa tarde, Sueli. A Sueli do Brasil está aqui mais uma vez conosco. Que bom, seja muito bem-vinda, Sueli. Bom, o que a irmã Lúcia nos conta nesse pequeno trecho que nós lemos agora? Que apesar das ocupações, dos nossos entretenimentos, do trabalho que nós temos, é nosso dever ter Deus sempre presente no nosso espírito, no nosso coração e nas nossas intenções. A irmã Lúcia apresenta aqui, neste livro, a oração como diálogo de encontro com Deus, nas orações compostas por outros ou nas orações espontâneas. Mas no caso das orações espontâneas, ela nos diz que nós, essas orações espontâneas devem ser feitas na fé de que Deus nos atende e nos escuta. E ela ainda cita São Paulo, que nos refere como casa de Deus, que cada um de nós devemos nos considerar casa de Deus.
a morada aonde Deus habita. Então, não devemos permitir que ele se sinta só na nossa casa e muito menos permitir que ele se sinta ofendido na nossa casa. E hoje, gente, acabei por refletir muito tempo sobre isso, sobre o fato de sermos nós a casa de Deus. Isso tem um significado tão bonito e merece realmente alguma reflexão. E eu comecei a pensar sobre casa, enquanto também a minha casa, a minha residência, o local onde eu moro. E eu faço questão que a minha casa esteja sempre limpa e arrumada. Eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu jogo o lixo na rua. Eu pessoalmente gosto de pôr incenso na casa às vezes, de perfumar a casa um pouco. Afinal, eu cuido, eu me empenho nos cuidados com a minha casa. E eu segui nessa comparação hoje, o tempo e o empenho que eu dedico na minha residência, no local onde eu moro, para que ela fique uma casa com harmonia, e o tempo e o empenho que eu eventualmente gasto enquanto casa do Senhor, enquanto eu, alma e espírito, enquanto casa do Senhor. Então, eu me empenho para ter harmonia na minha casa, onde eu moro. Eu invisto tempo, eu invisto energia, mas e se eu não jogar o lixo fora? E se eu não lavar a louça? E se eu não limpar a casa? Bom, certamente esse lugar se tornaria um caos onde eu não gostaria de viver. E se eu não me comprometesse o suficiente, realmente, assim, eu comecei a visualizar o que seria da minha casa, por exemplo, numa semana em que eu não cuidasse dela. E afinal, quanto eu me comprometo? Eu me comprometo tanto na minha casa, eu presto tanta atenção se tem roupa, se tem louça, e quanto eu me comprometo enquanto casa do Senhor. Eu jogo o meu lixo fora, eu limpo a minha casa, eu limpo o meu coração para poder receber a Deus. Tantas coisas que eu permito que se entranhem no meu coração que eu preciso limpar. Será que ela está sempre limpa? E eu gosto de receber amigos, familiares, visitas na minha casa. Gosto de ter a casa com aconchego, de ter um chá, uns bolos, para receber as pessoas, para que elas se sintam aconchegadas e bem recebidas na minha casa. E eu hoje parei para pensar sobre isso que eu li aqui neste livro, e pensei, e convido vocês a pensarem também, e como nós nos preparamos para receber a Deus na nossa casa, na casa que nós somos. E a irmã Lúcia nos ensina aqui a oração enquanto diálogo com Deus, seja a oração repetida ou seja a oração espontânea. E a Nossa Senhora de Fátima aparece aqui todas as vezes, as 6 vezes que ela aparece aqui aos pastorinhos de Fátima, ela pede para que se reze o terço, para se alcançar a paz no mundo. Mas ainda antes da Nossa Senhora aparecer, também a Nossa Senhora, claro, sempre ensinou os pastorinhos a rezar, mas antes da Nossa Senhora aparecer, que foi de maio de 1917 até outubro de 1917, apareceu o anjo. O anjo apareceu aos pastorinhos por 3 vezes. E na primeira vez, o anjo preparou os pastorinhos em oração e ensinou uma oração que para mim, pessoalmente, é uma oração maravilhosa. E é uma oração que, no meu ponto de vista, encerra e ela contém tudo aquilo que Fátima vem nos ensinar, que eu passo a citar aqui para vocês, para quem não conhece, que é a seguinte oração que o anjo ensina aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Essa oração realmente, além de eu me colocar enquanto crente, não é? Além de eu crer, eu adoro, eu espero, eu amo-vos, eu ainda peço perdão por todos aqueles que ignoram tudo isso. E isso realmente faz parte da mensagem de Fátima, da conversão dos pecadores que a Nossa Senhora vem aqui nos ensinar. Mas atenção que o anjo ensina isso aos pastorinhos e pede para que eles orem assim.
Isso foi na primavera de 1916. No verão de 1916, as crianças, no verão, aquele calor, as crianças estão a brincar e a descansar no poço da casa da Lúcia, que fica por trás da casa da Lúcia em Aljustré, um local que é possível visitar e que nós também passamos junto com as nossas experiências que vocês podem conhecer com Raízes de Fátima. Mas os pastorinhos estavam no Poço do Arneiro a descansar quando o anjo aparece no verão de 2016 e diz e pergunta, a primeira coisa que ele pergunta aos pastorinhos: que fazeis? Orai, orai muito. Neste livro, como vejo a mensagem, a Lúcia, ela menciona que ela sentiu essa frase, digamos assim, do anjo como uma chamada de atenção. Não deixa de ser uma repreensão aos pastorinhos. Isso ainda em 1916. E ela diz, aqui para eu não me enganar, a Lúcia diz que isso foi uma chamada de atenção para aquilo que é importante e mais necessário, que é a oração. E os pastorinhos são realmente exemplos de uma vida entregue à oração. Dedicaram toda a sua vida à oração. Todos eles, cada um da sua forma, cada um de um jeito muito especial e numa entrega um pouco diferente entre cada um deles, mas todos a alcançar e a nos deixar esse testemunho vivo da oração. E eu venho convidar vocês aqui a aprender com os pastorinhos, a aprender com os pastorinhos na oração enquanto diálogo com Deus. E o Francisco, todos eles, na verdade, a Jacinta tudo oferecia a Deus e o Francisco passava horas em frente ao que eles chamavam de Jesus escondido, ao sacrário, a orar, a fazer companhia a Jesus escondido. Os pastorinhos nos deixam exemplos e nos deixam um testemunho realmente muito, muito bonito e muito poderoso. E eu venho aqui concluir essa live de hoje com vocês dizendo que essa oração íntima com Deus que a Lúcia vem nos ensinar aqui é uma forma muito poderosa, muito bonita de que nós façamos com que Deus não se sinta só na casa que nós somos, na morada que nós somos de Deus. E já numa reflexão já um pouco minha, digamos assim, não é? Que eu quero muito partilhar com vocês. Hoje eu estava pensando sobre isso e pensando assim, em sentido mais figurado, né? Em como eu tenho vontade, se eu recebo as visitas dos meus familiares com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto empenho, como eu tenho recebido Deus dentro da minha casa, dentro da casa que eu sou. Eu quero abrir a porta para que Deus entre e se sinta realmente bem recebido. E a Lúcia nos convida nesse livro, que é um livro pequeno, gente, e é um livro, olha, ele é um livro bastante pequeno e é um livro muito bonito. E a Lúcia nos convida nesse livro a dialogar com Deus através da oração, a abrir, digamos assim, como eu senti hoje, abrir a porta da nossa casa, do nosso coração, para que Deus entre e se sinta bem recebido. E, na verdade, quando a Lúcia fala que sobre as nossas intenções também, que nós devemos fazer companhia, devemos estar próximos de Deus nas nossas intenções, não é na oração, claramente, e ela fala muito sobre isso neste livro, e fala nisso neste livro e vive a vida dela dessa forma, ela e a Jacinta e o Francisco, apesar das suas vidas tão breves. Mas ela também nos fala da intenção, daquilo, de como nós vivemos a nossa vida, da intenção que nós vivemos a nossa vida para que Deus se sinta em casa quando está conosco. E para finalizar hoje, eu quero ler aqui uma última frase da irmã Lúcia, muito bonita, para que vocês possam realmente refletir. Espero que isso alcance o coração de vocês como realmente alcançou o meu hoje. Então vamos lá, é a página 48 desse pequeno livro, desse pequenino e impactante livro. A Lúcia nos diz o seguinte: hoje, como se fora num painel pintado,
Olho para trás e vejo o passado. Deus, que quer dar-nos a mão para salvar-nos, e o abismo do pecado onde se enterra a humanidade iludida e enganada, buscando na terra o que só no céu se encontra. Eu vou ler mais uma vez essa frase da irmã Lúcia. Deus quer dar-nos a mão para salvar-nos, e o abismo do pecado onde se enterra a humanidade iludida e enganada, buscando na terra o que só no céu se encontra. Muito obrigada a todos vocês por por mais essa presença. Mais uma vez, eu conto com vocês aqui na próxima semana e fiquem todos com Deus. Que a Nossa Senhora abençoe todos os lares de vocês que nos acompanham. Um abraço muito carinhoso daqui de Portugal e até sempre. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.